Boa tarde, bem-vinda e bem-vindo a esta sessão exclusiva, online e gratuita. E o tema de hoje vai ser como promover a saúde do cérebro. E eu vou-me focar essencialmente na nutrição e nos alimentos. Portanto, quais vão ser os nutrientes que os alimentos devem ter, não é? Qual terá de ser a nossa dieta para nós assegurarmos que o cérebro vai funcionar de forma eficiente, equilibrada, né? E dessa forma todo o nosso corpo vai funcionar na perfeição. Então, a verdade é que todos nós queremos nos sentir saudáveis, não é? Quem tem filhos, ver os filhos crescer. E relativamente ao cérebro, nós sabemos que para ser saudável, segundo diz os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América, eles definem a saúde do cérebro quando é possível realizar todos os processos mentais, como a cognição, e também temos a capacidade da linguagem, da memória, de aprender coisas novas, e também a intuição, o julgamento é aquilo que nós devemos evitar, né? Evitar julgar as pessoas, ah, mas sim, portanto, a conexão, a nossa intuição, tudo isso faz parte de um cérebro saudável. E, pronto, o cérebro é formado por células chamadas neurónios e eles vão conectando e vão fazendo conexões. ah, e sabemos atualmente que existe neuroplasticidade, ou seja, é possível aprender até ao fim da nossa vida, desde que através da repetição e através de estarmos perante situações novas, não é? Isso ajuda a aprender. Então, eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês. Não sei se vocês tinham esta noção que existem tantos neurónios no cérebro como estrelas na Via Láctea. É incrível. Portanto, nós nascemos, ao nascer, nascemos com 80 mil milhões de neurónios e perdemos 85 mil por dia, em média. Mas se vocês fizerem as contas, isto vai dar uma longevidade de, se calhar, de 140 anos. Portanto, não se preocupem. Sabe-se atualmente que, de facto, é possível a regeneração e a produção de novos neurónios. O nosso cérebro corresponde a 2% do peso do nosso corpo, consome um terço das calorias que nós ingerimos diariamente e é muito importante a circulação sanguínea, portanto 20% do fluxo sanguíneo passa pelo cérebro. E outra curiosidade é que nós não temos apenas neurónios no cérebro, outros órgãos, como o intestino, como o rim, também o coração, têm aquilo que nós chamamos neuritos sensoriais, portanto, equivalente aos neurónios, nós só chamamos neurónios às células do cérebro, mas o nosso coração também tem neuritos sensoriais. E enquanto que nós demos sempre que o cérebro é elétrico, o coração é magnético. Não é? Portanto, há aqui uma conexão cérebro e coração que é muito importante para a nossa saúde. Em termos de nutrientes, então quais é que são os nutrientes para os neurónios, para uma saúde mental? Portanto, oxigênio, não é? Nós não podemos estar mais do que 3 minutos sem respirar, precisamos de oxigênio. Água, portanto, a água, todo o nosso corpo, 60% da água, todas as reações bioquímicas ocorrem no meio aquoso, precisamos muito de água. O cérebro é mais de 60% gordura. Depois, as células, que é a unidade básica da vida, alimentam-se de glicose, portanto, precisamos para o cérebro só usar a glicose como fonte de energia. Precisamos dos aminoácidos, que são as partículas mais pequenas, as proteínas, não é? As unidades básicas das proteínas, precisamos para fazer os neurotransmissores do cérebro, que depois circulam
por todo o sangue e vão dar informação a todas as células. Precisamos de vitaminas, ou seja, micronutrientes. Vitaminas, por exemplo, do complexo B, da vitamina D, que é lipossolúvel, é uma gordura. Precisamos de minerais, como por exemplo o zinco, o selênio, entre outros. Portanto, estas são quantidades necessárias em pequenas quantidades. E depois precisamos então de ácidos gordos, ou seja, de gordura, que são os ácidos gordos poliinsaturados. E são essenciais porque o nosso organismo tem muita dificuldade em produzi-los. Então nós temos que os ingerir através da nossa alimentação, que é o chamado o ômega 3. Portanto, apesar disto, nós sabemos que os problemas de saúde estão a aumentar. Ou seja, tivemos uma grande evolução tecnológica, os métodos de diagnóstico evoluíram bastante até agora, mas não acompanhou o tratamento, ou seja, as pessoas estão cada vez mais doentes, apesar de toda a tecnologia que nós temos atualmente. Está na hora de perguntar porquê. A verdade é que nós sabemos que a estatística diz-nos que 9,9 milhões de novos casos de demência por ano, que significa que é um caso novo a cada 3,2 segundos. Portanto, isto realmente traz-nos muita preocupação, a saúde mental. Então, está na hora de perguntar porquê, o que é que isto está a acontecer. Há muitos fatores. Isto é sempre tudo multifatorial. Eu aqui vou apenas focar-me numa das causas, que é a alimentação. E já Hipócrates dizia, em 460 anos antes de Cristo, já dizia que nós devíamos encontrar nos alimentos a solução para todos os nossos desafios de saúde. Não é? E todos os medicamentos que nós precisássemos, nós devíamos ir à natureza buscar a solução. Através de gorduras saudáveis, como o azeite, das especiarias, das bagas, das sementes, tudo o que é natural e tudo aquilo que a natureza nos dá, como, por exemplo, os óleos essenciais das plantas, tudo isso. Então, o que é que nós sabemos? Há 100, 150 anos atrás, nós sabíamos que a nossa alimentação era perfeitamente equilibrada para as necessidades do nosso corpo. Nós precisamos em grandes quantidades de proteínas, gorduras, hidratos de carbono e depois, e isso é-nos dado pelos peixes, pelas carnes, os animais iam o pasto, não é? O peixe era apanhado, portanto, ou seja, era tudo, e depois tínhamos as bagas, os frutos, as sementes, e isso ia-nos dar minerais, vitaminas, as fibras, os beta-glucanos da aveia, da cevada, e portanto nós tínhamos gorduras boas e saudáveis. E portanto havia um equilíbrio entre ácidos gordos poliinsaturados, como são o ômega 6 e o ômega 3. Isto porquê? Porque o ômega 3 é anti-inflamatório e o ômega 6 é pró-inflamatório. Então tem que haver aqui um equilíbrio. O que é que acontece atualmente? Atualmente nós temos uma indústria alimentar que produz alimentos que são pobres em nutrientes, portanto, ou seja, em termos de proteína, têm a proteína necessária que nós precisamos, mas têm excesso de açúcar, tem excesso de hidratos de carbono e tem excesso de calorias e de gorduras, mas gorduras que não são saudáveis, são as chamadas gorduras trans, ou seja, usam óleos vegetais que depois transformam, depois hidrogenam esses óleos vegetais, que eles são líquidos à temperatura ambiente, para eles ficarem sólidos à temperatura ambiente. Eu estou a falar das margarinas, que quando são aquecidas transformam-se em gorduras trans que são altamente cancerígenas. Além disso, todos estes alimentos acabam por ser pobres em fibras. E vai haver aqui um desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Ou seja, a nossa alimentação rica em óleos vegetais vai ser muito rica em ômega 6, cada vez que ingerimos alimentos processados, altamente processados, e vai haver falta de ômega 3, que é anti-inflamatório.
E o ômega 3, como nós temos dificuldade em produzir, vai ter que ser ingerido pela dieta. Então, o que é que nós sabemos? Portanto, como eu estava a dizer, há 100, 150 anos atrás, de acordo com o nosso ADN, nós devíamos ter um rácio ômega 6 e ômega 3 igual, de 1 para 1. Portanto, a evidência científica diz-nos que até 2,5 para 1, já se sabe que 2,5 para 1, o nosso corpo consegue lidar, portanto, com esse rácio e não temos problemas de inflamação, mas a partir do momento, portanto, temos aqui desde a década do ano passado, do século passado, não é? Dos anos 60, foi o ponto de viragem. Foi quando surgiu então a indústria alimentar, a comida processada, altamente processada, rica em óleos vegetais. Então o que é que nós estamos a observar? Que, em média, na União Europeia, nós temos um rácio de ômega 6 de 15 para 1 de ômega 3. Então, se o ômega 6 é pró-inflamatório e o ômega 3 é anti-inflamatório, qual é o resultado? As pessoas estão inflamadas por dentro, não é? Uma inflamação interna silenciosa e não se apercebem que mais cedo ou mais tarde vão sofrer as consequências disso e vão aparecer, de facto, sintomas e doenças associadas a este desequilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3. E isto não vai parar por aqui, não é verdade? E, portanto, o que nós sabemos é que ter um rácio equilibrado entre ômega 6 e ômega 3 é essencial para nós termos saúde, incluindo saúde mental. Então, o que nós sabemos atualmente é que nós consumimos menos alimentos ricos também em ômega 3. Não é? As nossas dietas são deficientes em ômega 3. Então, eu aqui quero-vos mostrar alguns exemplos de alimentos que são ricos em ômega 3. Mas reparem, o alimento tem sempre todos os tipos de ômega, não é? Portanto, ou seja, uma pessoa que esteja desequilibrada, através da alimentação, vai ser muito difícil de equilibrar. Por exemplo, as nozes. As nozes são ricas em ômega 3, mas também têm ômega 6. Ou seja, se eu quero baixar o ômega 6 e aumentar o ômega 3, eu não posso estar a ingerir sempre ômega 6. Eu tenho é que ingerir apenas o ômega 3 em maior quantidade. Né? Então, temos aqui os exemplos. Portanto, temos as sementes de linhaça, espinafres, couves de Bruxelas, as bagas de mirtilos e o abacate. Portanto, estes alimentos que vêm da terra vão nos dar um tipo de ômega 3, que é o ácido alfa-linoleico, a partir do qual, este é mais pequeno, era possível depois o nosso corpo, através de enzimas, produzir ômega 3 de cadeia mais longa, que é o EPA e o EPA e o DHA, que está aqui do lado direito, mas nós temos falta dessas enzimas. Então, não produzimos o suficiente para garantir as necessidades do nosso corpo. Então, nós temos mesmo que ingerir na nossa alimentação alimentos ricos em ômega 3 de origem marinha. Ou seja, vamos buscar os peixes gordos, como a cavala, a sardinha, o arenca, as chouvas, fígado de peixe branco, óleo de leão marinho. Não vamos comer óleo de leão marinho. Marisco e algas. E também os suplementos, que eu vos vou falar a seguir. Porque o suplemento, no fundo, vai ser algo natural, mas que é rico em ômega 3 apenas e não tem ômega 6, que é para conseguir equilibrar aqui a balança. Então, quais é que são as consequências deste desequilíbrio, ômega 6 e ômega 3, ao nível do nosso corpo? Sabendo que o nosso corpo é um ecossistema, não é? Nós temos células humanas, mas temos também micro-organismos, bactérias e fungos, portanto, vivem todos em comunidade no nosso corpo, em harmonia. E por isso é que se diz, há autores que dizem que nós somos apenas 10% humanos, portanto, temos muito mais micro-organismos que não são células humanas. Eles são necessários, eles estão nas entradas do nosso corpo, né? Estão na pele, no nariz, na boca, portanto, ânus, vagina, não é? Portanto, estas entradas todas têm também um efeito protetor. Então, quando há este desequilíbrio, há alguns sintomas característicos. Portanto, um deles é logo a dor. Portanto, uma pessoa que tenha dores articulares e musculares
pode logo ficar a pensar, nem imagina que a origem pode estar na deficiência de ômega 3 e no excesso de ômega 6. E depois temos outros sintomas, portanto, lá, ao nível da saúde mental temos a perda de memória, a qualidade do cabelo enfraquecido, as unhas enfraquecidas, depois ao nível do coração, arritmias, problemas cardíacos, ao nível da pele, perde elasticidade e vai afetar todos os órgãos. Agora vamos ver mesmo ao nível microscópico, não é? Ao nível da célula, que é a unidade básica da vida, o que é que acontece? Porque a nossa célula, tal como nós fazemos a respiração, não é? Temos que fazer a digestão dos alimentos, temos que assimilar os alimentos e temos depois que excretar aquilo que não precisamos. A célula, que é a unidade básica da vida, é tipo um mini ser humano. Ela faz exatamente as mesmas funções que nós. Só que a célula há de ter uma membrana que vai separar os organelos que estão dentro da célula, separar do meio exterior. E é muito importante porque esta membrana tem uma permeabilidade seletiva para deixar entrar os nutrientes nas células e também tem antenas, tipo receptores, que é para captar os neurotransmissores, as hormonas. Então, para que tudo isto funcione na nossa célula, ou seja, quando há este desequilíbrio entre o excesso de ômega 6 e falta de ômega 3, isto vai afetar os receptores, vai afetar a membrana das células. Então, os nutrientes, a membrana vai ficar mais pouco permeável e os nutrientes vão entrar muito lentamente na célula. A pessoa vai sentir-se naturalmente cansada, porque as toxinas também vão demorar mais tempo a sair. É logo um dos sintomas. Portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos que este rácio entre ômega 6 e ômega 3 seja equilibrado, como eu disse, 2,5 para 1 é o máximo que deve ser, e assim, dessa forma, nós asseguramos que a célula vai funcionar na sua melhor eficiência, os nutrientes entram lentamente, as antenas, os receptores conseguem se ligar aos neurotransmissores, às hormonas, tudo funciona na célula, porque a membrana fica mais permeável. E aqui trago algumas funções destes ácidos gordos, não é? Que eles são tão importantes, é também um esquema da célula, portanto, eles fazem parte aqui da membrana da célula, que é uma dupla membrana. Ao mesmo tempo, eles também são uma fonte de energia, ou seja, quando nós ingerimos hidratos de carbono em pouca quantidade, o nosso corpo vai buscar energia à gordura, e de facto a gordura até produz mais calorias do que os hidratos de carbono. Portanto, eles são essenciais para estruturar a célula, né, para funcionar a membrana celular, como eu já disse, e também na sinalização pelas hormonas. E, portanto, já sabemos que quando há um desequilíbrio nos níveis de ácidos gordos, isso vai afetar, de facto, a nossa saúde. Então, este livro, escrito por 2 médicos, vem apontar quais é que são os sintomas e as doenças associadas à deficiência de ômega 3. Então, se vocês começarem a ler desde alergias, tudo o que seja ao nível de saúde mental, Alzheimer, ansiedade, a depressão, por exemplo, no caso das grávidas, a depressão pós-parto surge porque o feto foi buscar à mãe todo o ômega 3 que a mãe tinha, e se a mãe já tinha pouco, depois do bebê nascer ainda vai ter menos. Então vai sofrer de depressão pós-parto. Nós conseguimos reverter com o ômega 3. Temos também, ao nível do humor, doenças bipolares, portanto, focando assim mais na saúde mental, e muito importante, o transtorno do espectro do autismo, ou o déficit de atenção e hiperatividade. Portanto, nós temos visto nas crianças que elas estão desnutridas, elas, ao tomarem o ômega 3, elas vão conseguir ter mais foco, mais concentração com o ômega 3. Agora, não pode ser um ômega 3 qualquer. É isso que eu vou explicar.
Portanto, aqui trago-vos alguns artigos científicos da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos que relaciona, de facto, a saúde do nosso cérebro com o ômega 3. Há 7.200 artigos científicos a descrever esta relação. E o que este artigo diz é que, no fundo, a saúde do cérebro está muito associada à saúde do nosso sistema cardiovascular, da circulação. Não é? Portanto, nós temos de ter uma boa circulação sanguínea para depois também ter uma boa saúde ao nível do cérebro. Então, este outro artigo também define qual é a saúde ótima do cérebro nos adultos, aponta vários fatores que eu pus aqui, portanto, um deles é não fumar, a atividade física nós já sabemos que é importante, mas a atividade física moderada, não é? Não pode ser em excesso, portanto, manter uma pressão arterial normalizada, evitar a resistência insulínica, não é? Que depois, se não for tratada, pode vir a originar diabetes, manter o colesterol abaixo de 200 miligramas por decilitro. O colesterol, nós precisamos de colesterol para produzir hormonas, portanto temos que realmente ter colesterol, mas também não pode estar demasiado elevado. E claro, a alimentação, além do sono e tudo isso, mas aqui estamos no foco na alimentação. Então, já diz este estudo também da Universidade de Harvard que os melhores alimentos para a saúde do nosso cérebro são aqueles que também têm uma atividade antioxidante e também anti-inflamatória e que vão proteger também os vasos sanguíneos e o nosso coração. Portanto, está tudo interligado. Se quiserem depois ter uma lista detalhada destes alimentos, eu também vos posso facultar, mas procurem sempre uma dieta que seja anti-inflamatória e antioxidante. Então, e agora como é que nós vamos saber se nós estamos ou não estamos na zona de perigo, não é? Se temos um rácio ideal, se estamos muito ou pouco desequilibrados. Como é que nós vamos saber isso? O que é que nós sabemos? Que, por exemplo, uma pessoa que esteja a tomar um ômega 3, e não é este que eu vou falar, porque é uma composição diferente do que existe no mercado, geralmente essa pessoa tem cerca de 6:7:1, ou seja, ela não está equilibrada, mas também não está muito no vermelho, está ali no amarelo, digamos assim. Porquê? Porque é que os suplementos de ômega 3 que existem no mercado não funcionam? Porque não têm um antioxidante forte que protege o ômega 3 da oxidação e que conduz o ômega 3 até às células do corpo. Portanto, este desequilíbrio, não é, a mais do que 15:1, 15 de ômega 6 para 1 de ômega 3, tem muito a ver com baixo consumo de alimentos ricos em ômega 3, porque nós tínhamos que comer peixe todos os dias, mas nós sabemos que atualmente os peixes estão muito contaminados com mercúrio, principalmente o peixe grande, portanto optar sempre por peixe mais pequeno. As pessoas também têm baixos níveis de vitamina D3, não é? E faltam os polifenóis na nossa dieta, que são os antioxidantes. Agora, felizmente, nós temos acesso a testes. Não é tão bom saber que temos um teste que, através da medida de 2 gotas de sangue da ponta do dedo, como está aqui a mostrar, que é equivalente a tirar sangue da veia, 10 ml de sangue da veia, nós podemos medir no laboratório, com equipamento de análise química, medir 11 ácidos gordos nas células vermelhas do nosso sangue. Isso vai refletir qual é que foi a nossa dieta nos últimos 4 meses. Não é maravilhoso? E este teste é um teste. Portanto, o kit, a pessoa pode recolher o sangue em casa, o resultado é anónimo, tem apenas um código, e é um teste numa mancha de sangue seco. E além do teste aos ácidos gordos, que são tão importantes para avaliar a nossa saúde mental, ainda podemos fazer o teste à hemoglobina glicada
para ver se a pessoa está pré-diabética e poder alterar a sua dieta antes de ter diabetes. E ainda podemos também ver qual é o nível de vitamina D3, que é uma vitamina que se armazena na gordura, também que é muito importante, porque é uma hormona. Portanto, ela vai controlar a expressão de 10% dos genes do nosso corpo. É muito, muito importante os níveis de vitamina D. E o laboratório, que é parceiro da empresa Zinzino, é o laboratório Vitas AS, que trabalha para várias universidades na União Europeia e também para os Estados Unidos, e é pioneiro, foi pioneiro, e durante 20 anos desenvolveu estes testes para que nós possamos, em casa, recolher a amostra e depois enviar para o laboratório para fazerem o teste. Então, o que é que os testes vieram a mostrar? Mostraram que o mundo está desequilibrado. Vocês podem ver a percentagem de desequilíbrio em todo o mundo. As pessoas que fazem o primeiro teste, 95% ou 97% das pessoas que fazem o primeiro teste não estão equilibradas, mesmo a tomar ômega 3. Agora acho que têm curiosidade de saber quais são os valores em Portugal, não é? Então, já foram feitos mais de 1 milhão de testes em todo o mundo. E em Portugal, neste momento, a média europeia é 15:1 e em Portugal a média já vai quase em 19:1. Quando comecei com a Zinzino, a média em Portugal era cerca de 16:1. Portanto, à medida que vamos fazendo mais testes, vamos encontrando cada vez mais pessoas desequilibradas. Agora, qual é a boa notícia? Portanto, não fiquem tristes, porque nós temos a solução, não é? Portanto, nós conseguimos diagnosticar, não é? Portanto, consegue saber qual é o seu resultado, o que é que a sua dieta está a fazer, mas depois também consegue acompanhar o progresso, ou seja, tomando o suplemento e repetindo o teste após 4 a 6 meses, também consegue ver que consegue equilibrar, não é? É possível. Então, eu trago aqui um exemplo de uma mulher de 45 anos, e não sei se conseguem ler, que o seu primeiro teste que ela fez, ela tinha um rácio ômega 6 ômega 3 76:1. Portanto, era uma pessoa com excesso de peso, e assim, a correr um grande risco de sofrer qualquer uma daquelas doenças que eu listei há pouco. E as necessidades do ômega 3 dependem também do peso, não é? da pessoa. Depende do nosso peso corporal. Agora reparem, em termos de ômega 3 que existia nas células, tinha apenas 2,5%. E aqui, neste gráfico, nós vemos que o nosso objetivo para estarmos equilibrados não é apenas ter um rácio 2,5:1, mas é ter também índice de ômega 3 na membrana das células de, no mínimo, 8%. E o que nós sabemos é que, atualmente, os suplementos que existem no mercado, provavelmente as pessoas não vão conseguir mais do 4%, porque as concentrações são muito baixas e não têm os polifenóis para proteger o ômega 3 da oxidação. Portanto, este é o caso da mãe, como vê, tem insuficiência de ômega 3, tem apenas 2,5, quando deveria ter no mínimo 8. E agora vamos ver a filha. A filha, com 9 anos, já apresenta um desequilíbrio de 46:1, uma criança de 9 anos. Porquê? Porque se a mãe não tinha ômega 3, a filha depois também não vai ter ômega 3. Então, ela teria que comer peixe todos os dias e mesmo assim podia não ser suficiente. Em termos de índice de ômega 3, a criança tem apenas 1,8%. Como eu disse, isto traz consequências mais tarde ou mais cedo. Esta criança sofre de facto do transtorno, do espectro do autismo. Felizmente ela já está a tomar o ômega 3 e nós esperamos realmente ver a sua recuperação a partir do momento que ela vai ficar equilibrada. Mas vai ser muito difícil, porque o mal já foi feito. Portanto, nós temos que atuar sempre preventivamente, não é?
antes de engravidar, as mães grávidas, as mães a amamentar, mesmo os bebés. Este eu trago aqui o meu exemplo, vamos então avançar. Eu fiz o meu primeiro teste, tinha 6,7:1, e eu já tomava suplementos de ômega 3, e quando fiz o segundo teste, após 6 meses de toma do suplemento, eu atingi o equilíbrio. Portanto, funciona. Nós conseguimos equilibrar as pessoas entre 4 a 6 meses. O que acontece é que muitas vezes, eu às vezes esqueço-me de tomar, por isso é que eu dei mais tempo além dos 4 meses. Portanto, a nossa promessa é que nós conseguimos, de facto, equilibrar as pessoas em 4 meses. Isto porque nós temos um conselho científico formado por médicos, investigadores, bioquímicos que desenvolvem as melhores fórmulas para conseguir estes resultados. Então, isto não é apenas um ômega 3, um óleo de peixe extraído de peixes, não é apenas isso. É 60% de óleo de peixe, mas 40% de polifenóis. E esses polifenóis estão no azeite. Essa é a grande inovação, é misturar azeite com o óleo de peixe. Esta fórmula sinergética é que faz com que o ômega 3 chegue às células e consiga equilibrar as pessoas. Porque é assim que existe no peixe. Portanto, os polifenóis existem no peixe para proteger o ômega 3. Quando se extrai o óleo de peixe, perdem-se esses polifenóis. Então, a inovação aqui foi mimetizar os polifenóis do peixe ao juntar os polifenóis do azeite. E só temos aqui um frasco líquido, em que nós então podemos ajustar a dose consoante o peso. O que nós sabemos é que as pessoas podem tomar entre, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos, por exemplo, terá que tomar cerca de 3 gramas de ômega 3. Sendo líquido, nós conseguimos ajustar a dose muito facilmente. Este gráfico é só para mostrar que este ômega, pelo facto de estar misturado com polifenóis, nosso balance oil, tem uma estabilidade muito maior do que qualquer outro óleo. E agora ia-vos mostrar as diferentes opções que nós temos, com muitos certificados de manufatura, de boas práticas. Significa que tudo o que está no rótulo é exatamente o que está dentro do frasco. É tudo ingredientes naturais, portanto, os óleos depois são aromatizados com óleos essenciais naturais, com vários sabores, limão, menta, tutti-frutti para as crianças. Para aquelas pessoas que ou que são fumadoras, ou que tiveram cancro, ou que têm uma doença crónica, precisam muito, muito de antioxidantes. Temos esta fórmula que tem 4 vezes mais antioxidantes do que a fórmula anterior. Para as pessoas que não gostam do sabor do óleo, não é estar a ingerir 15 ml de óleo, pode não ser agradável, então temos as cápsulas vegetais também, este azeite rico em polifenóis. Para as pessoas que têm dificuldade em digerir as gorduras, temos uma fórmula solúvel em água. E para as pessoas dietas veganas, então temos um óleo extraído apenas das algas para também essas situações. E este é o kit maternidade. Portanto, aqui temos o nosso suplemento de ômega 3 que a mulher, antes de engravidar, deve começar a tomar para se equilibrar. A grávida também pode tomar. E a mãe a amamentar e o bebê até 1 ano de idade também deve tomar para garantir a saúde do cérebro da criança, para proteger da depressão pós-parto, para melhorar a visão, para o bom funcionamento do coração, para normalizar a tensão arterial, os triglicéridos, o colesterol. Portanto, tudo isto é muito importante. O ômega 3 é essencial, é um nutriente mesmo essencial para a saúde do nosso cérebro. Portanto, são todos os certificados que os produtos têm e é para todas as idades. Portanto, como eu já disse, desde o bebê, a criança, a idade escolar, para a concentração, foco, a adulto, a grávida, para todas as idades.
só vai ajudar o nosso organismo da melhor maneira possível. Estas são 18 alegações de saúde que se aplicam a estes suplementos. Portanto, desde os dentes saudáveis, desde a parte muscular, portanto, para quem faz atividade física, para os desportistas, mas também para qualquer pessoa. Portanto, aqui o que nós estamos aqui a fazer é dar o nutriente que o corpo precisa, não é? Porque o alimento tem todos os nutrientes e nós queremos aqui, quando há um grande desequilíbrio, queremos só aumentar o ômega 3, não queremos aumentar o ômega 6. E por isso, com a alimentação é muito difícil atingir este equilíbrio. Mas com um suplemento só com ômega 3, sim, nós conseguimos. E com os polifenóis do azeite. Por isso, o que nós garantimos é que, após 120 dias, nós conseguimos reequilibrar a pessoa. Por isso, o primeiro passo é, de facto, equilibrar o ômega 3. Antes de nós começarmos a tomar outros suplementos, sejam necessários, o primeiro passo é equilibrar, que é para garantir que os nutrientes entram dentro das células e as toxinas também saem. Mas depois temos outros produtos, porque, como eu disse, o nosso corpo não é apenas células humanas, também temos bactérias, fungos, vírus, e essas bactérias boas, elas têm que ser alimentadas com fibra dietética. Então temos um suplemento só com 8 fibras dietéticas para garantir que as bactérias boas vão crescer e ocupar todo o espaço, não dão espaço para bactérias gram-negativas. Depois temos que pensar no nosso sistema imune, que nos protege dos vírus. É muito importante nós termos, como eu disse no início, o selênio, todos estes minerais, todas estas vitaminas. Os alimentos atualmente, mesmo uma pessoa coma muita fruta e muitos legumes verdes, os solos já não têm os nutrientes que tinham de antes, há mais de 100 anos, por causa da agricultura intensiva. Então, há mesmo necessidade de complementar a nossa dieta com um suplemento 100% natural. Aqui nós temos um suplemento em que até o excipiente é natural. Não há nada sintético, é tudo natural. Desta forma, nós conseguimos dar todos os nutrientes que as nossas células precisam para o bom funcionamento do nosso sistema imunitário, para nos proteger das doenças. Por isso, este é o nosso protocolo de saúde. Temos o ômega 3, rico em antioxidantes, a fibra para o intestino e o multivitamínico para todo o sistema imune. Mas agora, pensando na nossa saúde mental, a importância de dormir bem, de durante o dia estar concentrado e com foco, nós temos então um suplemento que é o Viva Mais, que é à base dos estiletes do açafrão, do chafron, que é muito interessante para complementar este protocolo de saúde. E vai ajudar a gerir o stress. E depois há outros produtos que não vamos agora entrar nisto. Eu, pronto, quero dizer que temos aqui muitos atletas que usam já os nossos suplementos e têm excelentes resultados. É muito importante. Eu posso dizer que desde que estou a consumir, a última vez que eu estive doente, com constipada e com foi em novembro de 2022. Portanto, há mais de um ano. E era isso então que eu vos queria mostrar, que de facto a nossa dieta não é suficiente para darmos todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar. Ele tem uma inteligência e a nossa função é apenas dar-lhe os nutrientes que ele depois vai usar onde faz mais falta no nosso corpo. E nós conseguimos, através da Enzino, temos produtos de alta qualidade, também ainda podemos partilhar as nossas experiências com os amigos e podemos até ter os nossos produtos grátis. Não é? E para vocês conhecerem melhor a empresa é uma empresa da Escandinávia, com sede na Escandinávia, mas que está em mais de 100 países, onde tem um mercado aberto e onde entrega produto. Ainda tem uma fundação, Enzino, para ajudar 1000 crianças na Índia a ter acesso à escola primária.
E assim termino, portanto, era isto que eu tinha para vos mostrar hoje e até então, até à próxima sessão.